Eu sou Carlos Gustavo Coelho de Andrade, sou promotor de justiça aqui no Rio de Janeiro. Vou comentar sobre o artigo que escrevi para a coletânea sobre o pacote anticrime, lançada pelo CNMP, pela Unidade Nacional de Capacitação de Membros do Ministério Público, e pelo Ministério Público do Paraná. O artigo analisa as inovações da lei do pacote anticrime quanto ao uso letal da força por agentes públicos à luz dos mandados implícitos de criminalização. Inicialmente, então, é preciso saber em que consistem as inovações trazidas, bem como compreender o que são os mandados implícitos de criminalização. A lei do pacote anticrime acrescentou um parágrafo único ao artigo 25 do Código Penal, que disciplina a legítima defesa, estabelecendo considerar-se legítima defesa também o policial que repelir agressão ou risco de agressão à vítima mantida como refém, observados os pressupostos do caput, os pressupostos gerais da legítima defesa, de moderação, de proporcionalidade, e inseriu ainda na legislação processual o artigo 14A do CPP e seu análogo 16A no CPPM, prevendo o dever de notificação dos policiais quando figurarem como investigados em inquéritos e PICs que apurem excesso no uso da força, para, querendo, constituírem defensor para acompanhar o procedimento e, em sua omissão, a notificação da instituição a qual se vinculavam à época dos fatos para tal finalidade, procedimento este estendido aos militares envolvidos em operações da garantia de lei e ordem. Por sua vez, o que são mandados de criminalização? Mandados de criminalização são deveres provenientes da Constituição e do direito internacional de criação, não revogação e, sobretudo, aplicação das normas penais, incidindo não apenas sobre a criminalização primária, aquela promovida pelo legislador, mas, sobretudo, sobre a criminalização secundária, levada a cabo pelos órgãos de investigação e persecução penal, como a Polícia e o Ministério Público. Os mandados implícitos de criminalização se fundam nos deveres estatais de proteção dos direitos fundamentais, por meio da vedação de proteção deficiente, como face do princípio constitucional da proporcionalidade, e no âmbito internacional, no compromisso assumido pelos Estados de efetiva proteção dos direitos humanos, inclusive por meio de tutela penal adequada em face de violações, conforme pacífica a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, cuja jurisdição o Brasil submeteu. A vedação de proteção deficiente, base constitucional dos mandados implícitos de criminalização, é fundamento já de diversas decisões do Supremo Tribunal Federal, referentes, por exemplo, ao Estatuto do Idoso, à Lei Maria da Penha, à análise da constitucionalidade de decretos de indulto e, mais recentemente, trouxe consequências na ADPF 635, relativa ao controle da letalidade policial, trazendo limitações quanto ao uso da força, mas também a determinação de preservação de vestígios de crimes para persecução penal. E na recente ADPF 779, vedando a sustentação da legítima defesa da honra, porquanto inconstitucional. No âmbito internacional, o Tribunal Europeu de Direitos Humanos e a Corte Interamericana de Direitos Humanos elaboraram, simultânea e paralelamente, firme jurisprudência, reconhecendo um dever de adequada e eficiente investigação e persecução penal de violações de direitos humanos, como, por exemplo, mas não apenas, execuções sumárias, tortura, praticadas por agentes públicos e mesmo por particulares, restringindo o reconhecimento de causas justificantes, se excessivamente vagas, proibindo a concessão de graça ou anistia, a incidência de prescrição, e reconhecendo um direito das vítimas e seus familiares a uma investigação célere e eficiente como recurso efetivo para a tutela dos direitos assegurados nas respectivas convenções. Veda-se, pois, a anistia e a graça, incluída aí, a nosso sentir, a clemência, a crimes hediondos e violações de direitos humanos, e promove-se o dever constitucional e convencional de se implementarem uma investigação e persecução penal eficientes, céleres e adequadas. Para se ter uma ideia, praticamente todas as condenações do Brasil na Corte Interamericana se deram por falhas de lentidão ou por inadequação da investigação e processo penal, por falta de resposta penal suficiente a homicídios, execuções, a torturas, ao trabalho escravo, praticados seja por agentes públicos ou por agentes particulares. É a partir desse norte, do reconhecimento por uma norma superior, constitucional ou internacional dos direitos humanos, de um dever de tutela penal eficiente diante de indícios de excesso no uso da força, que passamos a interpretar as inovações trazidas pela lei do pacote anticrime.
Analisando-se inicialmente as mudanças no Código Penal, analisando-se o novo parágrafo único do artigo 25 do Código Penal, verificamos que, apesar de poder passar uma mensagem simbólica de uma maior tolerância com agentes policiais, juridicamente não há qualquer alteração significativa na matéria, já que o parágrafo vincula sua aplicação aos limites da legítima defesa em geral, trazidos pelo caput, tratando-se, pois, de norma meramente expletiva. Não há, pois, inovação ou expansão da excludente de ilicitude. No âmbito processual, por sua vez, o novo artigo 14A do CPP e o seu análogo 16A do CPPM não seriam em si inconstitucionais, pois não impedem as investigações ou a persecução penal por excessos praticados por policiais. As intimações, sempre que possível for, devem ser efetivadas, devendo, contudo, o membro do MP velar para que o acesso do policial aos autos não obstrua a efetividade e celeridade das investigações, nem possa propiciar qualquer tipo de intimidação às vítimas e seus familiares. A norma, porém, traz várias imprecisões e dificuldades interpretativas. O parágrafo 1º faz menção à citação de investigados, quando, em verdade, não há processo ainda, tratando-se, pois, de mera intimação ou de mera notificação para constituir defensor. A previsão do parágrafo parece ser contraditória com o caput, que afirma que o agente de segurança pública indiciado por crime relativo ao uso da força letal poderá constituir defensor. Ora, em que momento surgiria esse dever de notificar o agente policial? No início do procedimento investigativo ou quando de eventual indiciamento do agente, o que normalmente ocorre ao final do procedimento? Por outro lado, os inquéritos e PICs investigam fatos e não propriamente pessoas, que são investigadas a partir dos elementos de prova que vão sendo coletados, sendo comum surgirem indícios e provas contra quem inicialmente não era sequer investigado ao longo das investigações. Por outro lado, sendo o procedimento investigativo inquisitorial e mesmo prescindível, já que a persecução penal não depende nem se bitola pelo inquérito, podendo o Ministério Público oferecer denúncia, mesmo com base em peças de informação, independentemente de qualquer indiciamento ou da instauração de inquérito ou PIC, não há que se falar em qualquer nulidade pela falta dessa intimação do agente policial, de sua instituição, ou pela falta de constituição de defensor, já que o contraditório será exercido na fase judicial, no processo penal. Assim, ainda que deva o membro do Ministério Público velar para que a norma procedimental seja cumprida, notificando-se o policial ou a instituição a qual se vinculava, eventual inobservância do trâmite não induz qualquer nulidade no processo, nem vincula ou impede a persecução penal, que por dever constitucional e convencional deve ser célere, eficiente e adequada, independente e imparcial, no que tange a violações de direitos humanos, condicionando, pois, a partir da norma superior, a interpretação das inovações processuais. Enfim, notifique-se o agente de segurança investigado, mas sem que a falta de tal formalidade constitua qualquer empecilho à regular e válida persecução penal, uma vez configurada a justa causa para tanto. Por fim, questionamos como podem e como devem ser fiscalizadas no tribunal do júri, cujas decisões não são fundamentadas, as consequências dos mandados implícitos de criminalização na restrição do espaço de licitude constitucional e convencionalmente permitido ao uso da força letal, condicionando a incidência de causas justificantes como a legítima defesa. Concluímos, e agora secundados por decisão unânime do plenário do Supremo Tribunal Federal na DPF 779, relativa à vedação da arguição da legítima defesa da honra, que é dever do juiz-presidente do Tribunal do Júri obstar a veiculação de teses manifestamente inconstitucionais ou contrárias aos direitos humanos em plenário, como, por exemplo, a defesa da licitude, da tortura e de execuções sumárias de pessoas desarmadas e rendidas, sob pena de nulidade do julgamento. O tema tem repercussão direta na atuação ministerial, tanto na investigação penal como na atuação processual na primeira e segunda fase do rito dos crimes dolosos contra a vida, afastando-se arguições de nulidade e interpretando-se as inovações trazidas à luz de normas superiores, constitucionais e internacionais, de ordem a se evitar a obstrução e ineficiência dos procedimentos investigatórios da persecução e a impunidade de execuções sumárias e outras violações de direitos humanos.
Enfim, espero que gostem do artigo e que possamos pensar conjuntamente sobre os efeitos dos mandados implícitos de criminalização no dia a dia ministerial de interpretação e aplicação do nosso direito penal e processual penal. Muito obrigado.